Se liga só nessa pergunta que eu recebi lá na caixinha de perguntas do Instagram. Doutor, como faço para perder barriga? E qual exercício tem o melhor resultado? Então no vídeo de hoje eu vou abordar esses dois pontos. Primeiro ponto deles, o que é a base no processo de perda de massa de gordura. Número 2, qual o melhor exercício para você definir melhor o seu abdômen. Já adianto que não é abdominal, nem aquele abdominal convencional e nenhuma das demais variações dele. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga. Toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e esse é mais um deles. Às vezes eu coloco os temas que vocês sugerem aqui nos comentários, mas vez ou outra pela rede social também lá do Instagram. Então se porventura você ainda não me segue, vê lá, @dr.danilo com 2 L's, J. Pereira, e vai lá que eu também publico um conteúdo diário, mais dinâmico, tem boas informações para vocês. Então vamos lá para o ponto 1. Qual a base do processo de emagrecimento? Gente, olha só, você pode fazer qualquer dieta que for, você pode fazer qualquer exercício em relação ao volume, intensidade que você queira. Se não existe um déficit calórico, você não tem perda de massa de gordura. E esse déficit calórico, ele vai ser a relação entre a quantidade de calorias que você coloca no seu corpo e a quantidade de calorias que você coloca para fora do seu corpo. A quantidade de calorias que entra vem das suas refeições. E existem alguns aplicativos, e de maneira recorrente eu já falei sobre algum deles. Não sou patrocinado por nenhum, mas tem a opção do Fat Secret, aplicativo da Growth. Existem também algumas atualizações em relação à inteligência artificial que eu achei fantástico. Você tira uma foto do seu prato e na foto ele consegue estimar o aporte de calorias que você está colocando no seu corpo em relação à dimensão, mais ou menos o peso que teria estimado. Por quê? Nos aplicativos ali da Fat Secret, da Growth que eu citei, de fato, se você não tem um acesso a uma balança, fica um pouco ali no olhômetro. Mas se a gente tem nesse contexto de inteligência artificial, essa grande ajuda, você consegue deixar isso mais claro, mais palpável, mais dinâmico. Então, Danilo, já sei o quanto que eu oferto. Como eu consigo estimar o quanto que eu gasto? Para isso, a gente precisa saber qual é a sua taxa metabólica basal. Quanto que você gasta de calorias para se manter deitado ou sentado um dia inteiro? E essa taxa metabólica basal, o grande ponto que você consegue agir, que você consegue aumentar, é aumentando sua massa muscular. Eu sempre gosto de fazer umas analogias aqui no canal. Então imagina que você tem um carro 1.0 e um carro 2.0. Você vai se deslocar pela mesma distância, você vai andar 100 km. O carro 2.0 naturalmente vai gastar mais gasolina do que o carro 1.0, porque você tem um processo de combustão mais acelerado. E é isso que a massa muscular faz no nosso corpo. Quanto mais massa muscular, não só em termos de número, mas de qualidade que você tem, você aumenta o seu gasto de energia, você aumenta o seu gasto de calorias. E essa taxa metabólica basal, ela representa 65% de todo o gasto de energia que você tem ao longo de um dia. Quando a gente pega e coloca uma fatia, a pizza vai ficar mais ou menos desse tanto. Mais ou menos 25 a 30% você vai ser relacionado à sua atividade física, que representa todo e qualquer movimento corporal que você faz. Atividade física, se você se desloca andando, correndo, pedalando, da sua casa para o seu trabalho, se você sobe e desce escadas, se você mora no 3º, 4º andar e você sobe e desce escadas todos os dias, isso é uma atividade física. Exercício físico é quando você faz um movimento estruturado, planejado. Você vai ali para uma academia, um box de crossfit, ou vai para a rua correr 2, 3, 5, 10 quilômetros em um tempo, em um alvo específico. E qual a diferença entre isso? Tecnologia. A tecnologia está cada vez mais limitando a nossa atividade física, que é um fator importante nesse gasto diário. E vocês precisam ter alerta, precisam ter atenção, porque vocês ficam focando muito no momento que você está fazendo exercício. Só que o momento que você está fazendo exercício físico, que você vai a uma academia e estrutura aquele movimento, vai representar 45, 50 minutos, 1 hora do seu dia. E o que é que você está fazendo nas demais horas do seu dia? Hoje a gente tem tarefas, afazeres, profissões que você nem sai de casa. Então o próprio home office vai limitar a sua atividade física. Então
eu vou ao box de CrossFit, beleza, faço minha 1 hora de treino. E o restante da sua jornada de trabalho? Existem estudos mostrando, né, que você ficar 7 horas em comportamento sedentário, que negócio é esse? Sentado ou deitado na mesma posição, você consegue anular os ganhos, os benefícios dessa 1 hora de exercício que você faz. Então, se você passa muitas horas sentado na frente de uma tela, de um computador, ou se a sua profissão de fato não exige muito movimento, a gente precisa quebrar um pouco esse ciclo vicioso. E aí, parece que não, mas faz diferença. Você se levantar de 1 a 2 minutos a cada hora de trabalho, você já está fazendo uma atividade física e esse gasto mantido, sustentado pelos dias, semanas, meses, anos, você aumenta esse seu gasto de energia, esse seu gasto de caloria. E aí o terceiro ponto para a gente fechar essa pizza inicial, 5 a 10% vem da termogênese. Então, eu já tenho vídeos aqui específicos que eu abordo esse contexto. Eu não vou prolongar esse aqui, mas eu vou deixar a sugestão no final para você que quer aprender sobre qual a diferença entre você ofertar calorias vindas de um brigadeiro e calorias que vem de um abacate, calorias que vêm de uma carne, que você vai ter um maior gasto, uma maior dificuldade para quebrar essas ligações e conseguir captar a energia dos alimentos. Vamos lá. Então, se você soma esse 100% e aí o seu gasto de calorias ele fica maior, você vai queimar gordura. Qual é o grande ponto de equívoco das pessoas? Vocês pensam em direcionar a queima da gordura, só que fisiologicamente a gordura ela vai ser direcionada por uma única via. Então, se eu faço o movimento aqui no meu braço direito, quando eu falo em carboidrato, em glicogênio, eu esgoto a energia, eu esgoto a reserva desse meu braço direito. Eu estou usando um pouquinho do outro lado, mas é bem pouquinho mesmo. Predominância daqui. Quando eu falo em gordura, a via é uma só. Então, se eu estou fazendo movimento aqui e eu consigo manter esse movimento por 20, 25 minutos, eu começo a ter uma fonte de reserva, uma fonte de energia para fazer o movimento que vem da gordura e não mais do carboidrato. Até mais ou menos 20, 25 minutos, a grande fonte de energia são as fontes dos carboidratos. Depois desse momento que você consegue metabolizar a gordura. Qual é o grande ponto em gordura no nosso corpo? Que é igual a uma piscina. Você tem a água, o nível está igual em todo momento, mas você tem alguns degraus. E existem regiões do nosso corpo que você tem degraus mais fundos para você aumentar o depósito de gordura. E aí essa gordura ela vai ser metabolizada por uma única via. Então se você pega e otimiza o movimento, otimiza o exercício, e aí para responder a segunda parte desse questionamento, qual é o melhor exercício para queimar gordura? A gente precisa mesclar duas coisas, o aeróbico junto com o resistido. Por quê? O aeróbico é um exercício que você consegue manter a contração, manter a execução desse movimento. Por exemplo, pedalada, corrida, natação, que você tem uma capacidade de fazer um pouco mais de movimento mantido, sustentado. Por quê? É a partir desses 20 minutos que você está começando a metabolizar a sua gordura. E aí, se a gente pega esse aeróbico e mescla, intercala com treinamento resistido, treinamento de força, você faz o quê? Você aumenta a sua massa muscular. Esse músculo, ele começa a queimar gordura para você manter essa massa muscular. Para ficar mais claro ainda, vamos lá. Quando você está aumentando sua massa, é como se você estivesse modificando a estrutura do seu carro. Você modifica amortecedor, você modifica o eixo, você modifica o peso total desse carro. Então, naturalmente, você vai começar a consumir mais energia. E de onde vem esse consumo de energia para manter essa massa muscular? Da gordura. Só que qual é o grande ponto? Imediatismo. Vocês querem um resultado para agora. Só que assim, a pessoa tem 40, 45, 50 anos. Viveu a vida de um jeito. Quer mudar a vida em 30 dias. Isso não existe. Você não vai precisar de mais 30 anos para modificar, mas pelo menos o processo ele é um pouco mais longo. E aí existem alguns números. Para você aumentar 1 kg de massa muscular e você manter esse 1 kg durante 1 ano, você vai queimar um total de 650 gramas de gordura.
É por isso que quando você vai olhar para o número único isolado ali da balança, às vezes o peso ele não varia tanto. Mas o que a gente tem que entender, a relação da massa muscular pela massa de gordura. Vamos lá, você aumentou 1 quilo, depois de um ano você queimou 650, então o saldo fica de 350. Você aumentou 2 quilos, aí você reduziu 1,4, então a diferença fica de 600. Você aumentou 3 quilos, aí vai começar a fazer as contas aqui, senão eu vou começar a me abandonar. Mas o que é que vocês precisam entender? Que o processo não é direcionar para a execução do movimento aqui no seu abdômen, mas sim você otimizar a sua queima de energia. E aí vocês entenderam o aeróbico. Agora vamos para o resistido. Quando você faz um abdominal, você está fazendo um movimento unidirecional. Você está jogando a queima de energia para a região do abdômen. Quando você faz um agachamento, o agachamento ele envolve movimentos multiarticulares. Você está colocando carga, colocando sobrecarga, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Então a mobilização de energia ela acaba sendo maior, acaba sendo superior. É por isso que, por exemplo, quando você está engajado em modalidades tipo CrossFit, que você compara, quando você compara o CrossFit com a musculação tradicional, que você faz aquele movimento uniarticular, você começa a ter um pouco mais de resultados nessa estrutura aqui que envolve movimentos multiarticulares. Mas vamos lá, essa uniarticular, ela também está bem encaixada. O que é que a gente precisa? Entender o cenário, como eu falo de maneira recorrente, é um quebra-cabeça. Então, se a gente consegue encaixar essas peças do quebra-cabeça de maneira harmônica, de maneira organizada, a visão e aí ela fica mais assertiva. Como é que você consegue isso? Precisa ter avaliação com profissionais habilitados. Muitos de vocês às vezes acabam ficando nessa de vou pegar dica da internet, pegar orientações gerais. Vai funcionar para um grosso modo, mas quando você quer algo mais específico, mais assertivo, vale a pena você fazer um investimento porque você vai ter o seu retorno em qualidade de vida, expectativa de vida, reduz a chance de adoecimento, consequentemente você vai aumentar o seu poder de compra. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo, não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.